Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por mais um dia de vida e por tudo, ó Deus, que o Senhor nos permite vivermos neste dia, onde o Senhor nos congrega para prestar-te culto. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um neste lugar. E agora, Senhor, depois de te louvarmos, nós te pedimos, fale conosco através da sua palavra. Precisamos, ó Deus, a cada dia ouvir a tua voz. Nós abrimos o nosso coração e oferecemos a ti, ó Deus, reverentemente a nossa atenção para que o Senhor fale conosco. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a sua palavra e o propósito que o Senhor tem nela para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Amém. Gênesis 6, inicialmente, versículo 1, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Nós temos um texto que no primeiro momento parece que ele não tem nada a ver conosco, porque afinal, Gênesis 6, nós estamos a 2349 antes de Cristo. 2349 antes de Cristo. Ou seja, 4.366 anos atrás. A Bíblia é o único livro que quando você lê alguma coisa de 4.366 anos atrás ainda faz sentido. Ainda está valendo, ainda é oportuno, ainda é vigente, ainda vale, tem validade. Fora da Bíblia você não vai encontrar nada, absolutamente nada, a não ser dados históricos. Mas tudo venceu, tudo prescreveu. No texto que nós vamos ler depois em Mateus, o texto vai dizer assim: como foi nos dias de Noé, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será. Então o texto está dizendo assim: olha, isso que vocês vão ler de 4.366 anos atrás é para vocês saberem o que vai acontecer ainda, o que ainda vai ser notícia. Já está determinado, mas ainda não aconteceu. Eu me lembrei deste texto porque eu vi nas redes recentemente, por esses dias, um documentário rápido no WhatsApp sobre o encontro pelos arqueólogos da Arca de Noé. Acho que muita gente já viu. Quem não viu, você pode encontrar isso num acesso rápido, fácil em qualquer YouTube, Google, até mesmo no WhatsApp. Muita gente tem para te passar. E esse documento é de um ministério falando que um arqueólogo, ele documenta de perto o encontro
da Arca de Noé no Ararat, na Turquia, ao pé do Monte Ararat, na Turquia. É o maior barco de madeira já feito na história da humanidade. Mesmo hoje, com engenharia, tecnologia, ferramentaria, não se construiu de madeira um barco daquele tamanho. E é impressionante que os fósseis de um barco tão gigantesco, a madeira está fossilizada por fora, mas ele está íntegro por dentro. Nas escavações foram encontradas coisas de um tempo imemorial, do jeitinho que está em Gênesis 6 e 15. As medidas, a largura, o monte que a Bíblia falou que a arca pousou é o Ararat, as âncoras. Por isso no dilúvio o barco não foi para longe, ele ficou por ali, porque encontraram 8 pesadas âncoras de pedra, a prova de que existiam mais, mas foram encontradas 8 delas. E os homens da atualidade, de 2017, os especialistas, eles ficam abismados, encantados com esse encontro. O maior barco da Terra foi construído há 4.366 anos atrás. Então a forma, as curvas, o tamanho, a projeção, deixa os homens de hoje abismados com tanta sabedoria. Lembrando que na época não tinha eletricidade, não tinha o ferro, não tinha, tudo que você imaginar não tinha. E tudo do jeito que está em Gênesis 6 e 15. Muito bem, se acharam a arca, para nós cristãos, eles acharam a maior prova material na terra do juízo de Deus sobre os homens na sua rebelião contra Deus. Isso deveria produzir uma euforia de busca a Deus, de consagração, de entrega, de arrependimento. Essa notícia vindo da ciência, da arqueologia, a história de Noé que sempre pareceu uma coisa folclórica, religiosa, um conto. Durante muito tempo se riu disso. Vocês acreditam em Adão e Eva, em Noé, em dilúvio. Mas há muito tempo a ciência vem trazendo provas dos Grand Canyons, de uma superfície alterada da Terra, do seu estado original para o estado que ela se encontra hoje. Há muito tempo, mas o encontro da arca, com todos os seus dados, com suas medidas, o monte, o local, se tornou uma prova gigantesca, incontestável, uma prova material, de um tempo em que Deus trouxe juízo de Deus sobre os moradores da terra. E como o assunto nos diz respeito, porque Deus disse, olha, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também na segunda vinda do Filho do Homem. Vai ser desse jeito. Aí se você me perguntar, como é que foi nos dias anteriores ao dilúvio? Um pouco da história nós sabemos. A história da humanidade começa com Adão, e no início do pecado os homens tinham vida muito longa. Deus não tinha limitado a vida humana, ele limitou no dilúvio, há 120 anos. Então Adão viveu 930 anos, gerou filhos e filhas. Ficaríamos muito tempo falando dos filhos de Adão. Mas o sétimo depois de Adão foi um homem chamado Enoque, e ele foi arrebatado vivo, porque diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para não ver a morte. Ele é um tipo de igreja. Enoque, ele gerou Metusalém, um dos filhos de Enoque. Enoque viveu só 365 anos. E ele gerou um dos seus filhos, que entra aqui como um dos maiorais dos seus filhos, Metusalém, que viveu 782 anos. Um dos filhos de Metusalém, que entra na linhagem da sua genealogia, é Lameque, que viveu 777 anos. E Lameque gerou Noé. E Noé viveu 950 anos. Então veja que devido a essa longevidade, Adão ter vivido quase 1 milênio, e a geração que vem vive quase 1 milênio, então deu tempo de quase todos os filhos de Adão até Noé ouvir o testemunho do próprio Adão, se não Noé, mas os seus avós. Ouviram de Noé que Deus existe. Isso era passado verbalmente. Adão viu Deus. Por isso em Hebreus 11 não diz pela fé Adão, diz pela fé Abel.
Porque quando Abel nasceu, já não era possível mais ver Deus. Mas Adão viu, e Eva também. Então não tem pela fé Adão, não tem pela fé Eva, tem pela fé Abel. Porque a partir dali Deus só foi possível pela fé. Saindo de Adão, chegando até Noé, onde nós chegamos, o testemunho de Deus, de que Deus existe, de que Deus havia prometido um Salvador, ele era passado de pai para filho. E devido à longevidade, todo mundo sabia de todo mundo. Que ouviu de gente que ouviu do próprio Adão. Então Noé, com certeza, ouviu familiares seu que ouviu direto de Adão. Falou, eu vi, ninguém me contou. Eu vivi com ele. Não precisava livro. Não precisava alguém comprovar. Era uma coisa que era passada. Mas quando chegou nos dias de Noé, a Bíblia fala que a humanidade se contaminou por inteiro. E o problema que aconteceu nos dias de Noé é que os filhos de Deus, aqui chamados, se uniram às filhas dos homens. Então tem dois entendimentos aqui. Tem gente que entende que os filhos de Deus é a linhagem piedosa de Adão, e as filhas dos homens é a linhagem rebelde de Caim, que matou Abel. E tem um grupo maior que entende que os filhos de Deus foram os anjos caídos, os demônios que vindo à terra, escolheram as mulheres mais lindas dos filhos dos homens, geraram com elas, fizeram sexo com as mulheres. E essa união, não sei se angelical com humano ou homens possessos por demônios, foi que deu origem aos gigantes da terra, chamado aqui de varões de fama. Quem eram os varões de fama? Eram pessoas que eles tinham uma estrutura gigantesca, como Golias, que media 3 metros de altura, arremessava uma lança de 50 quilos e segurava na outra mão um escudo mais pesado que a lança. E uma armadura pesada, e isso não era nada para ele, era a sua vestimenta de guerra. Então o texto também dá essa interpretação de que esta união demoníaca com homens talvez tenha sido uma tentativa do diabo de imortalizar o homem no pecado. O livro de Judas diz que de anjos que não guardaram o seu principado, antes abandonaram o seu estado original, por isso foram presos em trevas até o dia do juízo. Fala de anjos que foram presos, não foram permitidos viver em liberdade devido a um comportamento que eles não guardaram o seu estado original. E também é comum na Bíblia, quando se diz filhos de Deus, se referir às vezes a homens e às vezes a anjos. Então foi nos dias de Noé que aconteceu isso. E acontece que Deus olhou para a terra e viu que o homem ele era o tempo todo mal. Diz que no seu coração, em todos os seus desígnios, ele era mau. Ele era corrupto, ele era perverso, ele era violento, ele era diabólico para fazer o mal. Devido a esta ação, ou demoníaca, ou essa contaminação dos filhos de Deus com os filhos dos homens, seja qual for a interpretação, nos dias de Noé aconteceu isso. O texto diz, Deus olhou e diz que o homem era mau em todo o desígnio. Sabe quando a pessoa, Deus viu que ele não tem cura, é um caso perdido? E Deus pesou o seu coração e Deus disse com ele mesmo, eu vou destruir o homem que eu criei da face da terra. E vou destruir com ele os animais e também as aves do céu, porque tudo isso foram criadas para o homem. O homem é a coroa da criação. Uma vez destruindo o homem, não fazia sentido o reino animal, porque um faz parte da cadeia do outro, da cadeia biológica do outro. E quando Deus disse isso, viu a Noé. E diz que Deus olhou para o coração de Noé, e Noé achou graça. É a primeira vez que aparece a palavra graça. Noé achou graça diante de Deus, porque Noé era o único que estava esperando na promessa do Salvador que Deus havia feito para Adão no Éden, e Noé sabia disso. Como eu disse, o evangelho do Antigo Testamento, os mandamentos de Deus, ele era passado de pai para filho. E com essa vida longa que eles tinham, Noé sabia disso. E Noé não fazia parte dessa rebelião, ele não era mau no seu coração. Ele estava crendo que Deus ia resolver o problema da rebeldia humana. É Deus que dá testemunho dele e diz, olha, eu vi que você anda na minha presença, que você espera em Deus. E quando Deus havia dito que ia destruir tudo, que ele olha para a raça humana,
ele vê Noé, e Noé acha graça diante do Senhor, porque ele era justo, ele era íntegro, ele andava com Deus, ele estava crendo na promessa do Salvador. Os demais, a rebeldia de Lúcifer havia contaminado a semente humana. Então o que Deus disse para Noé? Então, Noé, você faz para ti uma arca de madeira, que eu vou mandar um dilúvio e vou destruir com o homem que eu criei. E os irmãos conhecem a história a partir daí. Faze para ti uma arca. Faz para você uma arca, porque eu vou destruir. E como Noé, acabei de dizer que ele era justo, ele obedecia a Deus, ele não era rebelde, ele não perguntava, ele não questionava, ele era da fé, ele era da obediência. Ele herdou isso da linhagem piedosa de Adão. Adão não existia mais nessa época. Noé obedeceu e ele fez a arca, que muita gente não acredita. Mesmo com essas descobertas agora científicas provando, ela está lá para quem quiser ver. Qualquer pessoa que quiser ir lá na Turquia, no Monte Ararat, do lado do Atlântico, você vai ver a prova. Se você quiser ver de uma forma mais fácil, acesse a internet que você vai ver. Tem foto de todo lado. Documentação, com medidas, com dados científicos, abismando a ciência e confirmando aquilo que os da fé sempre acreditou. Não é por causa disso que a gente acredita. Então ele falou, faz para você uma arca, e Noé fez a arca. E não precisa nem dizer que um barco dessas proporções, naquela época, ele e sua família levou 120 anos para ser construído. 120 anos. Noé havia gerado 3 filhos quando ele tinha 500 anos. Lembrando que ele viveu ao todo 950 anos. O dilúvio aconteceu quando ele tinha 600. Ele gerou 3 filhos quando tinha 500, Sem, Cão e Jafé. Que foram os 3 que deram origem aos povos como nós o conhecemos hoje. Sem gerou a raça semítica, Jafé gerou a raça europeia e Cão gerou o continente africano. Da raça semítica, da raça europeia e da raça africana, dá para a gente conhecer o mundo hoje como ele é em 2017. Então, num breve relato na nossa memória, a gente chega de Adão até hoje. E para o que vem daqui para frente, Deus falou assim, olha, lembra dos dias de Noé? O que tinha acontecido nos dias de Noé? Tinha acontecido isso. O homem, ele tinha rompido com Deus, se unido à rebelião que havia acontecido no céu com Lúcifer, e passou a viver uma vida que Deus não havia criado ele para viver. E Deus pesou o seu coração e falou, eu vou destruí-lo. Mas Deus, na sua justiça, olhou para Noé e mandou ele fazer uma arca. E Noé fez, e ele falou, agora entra na arca tu e a tua casa. E Noé entrou, e passaram-se alguns dias. No dia seguinte não aconteceu nada, no outro dia não aconteceu nada, mas alguns dias, 7 dias depois, a Bíblia fala que Deus rompeu todas as fontes do abismo. A gente não tem ideia do que é isso. Se um lençol freático estourasse aqui hoje na cidade, nós teríamos um problema muito grande de enchente. Mas a Bíblia fala que no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 2º mês do ano, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Nós nunca vamos ter uma ideia do que é a comporta do céu. Conheço comporta de usina da terra. Mas Deus derrama as águas do céu, chuva como nunca visto. Lembrando que até Gênesis 6 nunca tinha chovido. As plantas, elas eram regadas por vapor que subia da terra. Não havia chuva, ninguém conhecia um pingo de chuva. A Bíblia diz, não tinha chovido sobre a face da terra. E agora os céus derramam as águas do céu, numa quantidade impressionante, e as fontes do grande abismo, as profundezas onde tem a água, romperam-se. Um temporal dessa magnitude traria uma catástrofe na terra se ele durasse 2 horas. E assim permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Então veja que os moradores da terra, eles não tiveram chance de organização, de construção, de fuga, de provisão. Foi um caos.
chuva de uma proporção não vista, até hoje, imagine para a época que nunca tinha chovido. E ainda rompimento do grande abismo de todos os lençóis. Eu disse aqui recentemente que os montes mais altos da Terra, a água passou por cima deles 7 metros. Os picos mais altos da Terra foram encobertos em 7 metros. E tudo isso em 40 dias e 40 noites. Muito bem. Depois, as águas do dilúvio foram baixando, e os irmãos conhecem a história. Levou um ano inteiro, desde o dia que se romperam as fontes, até falar que a terra estava seca. Então, no ano 601, no ano 600 da vida de Noé, Deus abriu as comportas do céu e romperam-se os abismos. No ano 601 da vida de Noé, portanto, contagem ainda progressiva, não regressiva, diz que a terra já estava seca. Noé já pôde cultivar a terra e oferecer sacrifícios a Deus. Agora leia comigo Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vir todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então preste bem atenção. Quando você estuda a história de Noé de 4.366, ela te leva para um tempo que ainda está por acontecer. E Jesus diz assim, olha, aprenda a parábola da figueira. A parábola da figueira é Israel. Israel é a figueira. Vocês sabem que quando uma figueira brota, que os seus galhos se renovam e as suas folhas brotam, não precisa dizer para ninguém que chegou o verão. Todo mundo sabe disso. Então aprenda a parábola da figueira. A parábola é uma comparação daquilo que é conhecido para revelar o desconhecido. Olha para Israel, quando Israel brotar, significa que ele está às portas. Israel é a figueira que foi cortada no ano 70, deixou de ser nação, deixou de ter bandeira, deixou de ser povo. E só veio brotar em 1948. Ele falou, quando a figueira brota, ele falou, levanta a vossa cabeça, está chegando. Está chegando. E para vocês ficarem sabendo, naqueles dias, ou nos dias que a figueira brotar, os homens vão estar vivendo na terra como nos dias de Noé. O que eles faziam? Comiam, bebiam e casavam-se. E eles nem perceberam que Noé entrou na arca. Comer, beber e casar não é pecado. Mas, na verdade, o que eles faziam na época é um pouco do que se faz hoje. Eles viviam em função da comida, em função da bebida e em função do sexo, que é o chamado aqui de casar-se. Então, se você dá uma paradinha para pensar hoje, o mundo, as coisas que movimentam o mundo hoje é a comida, a bebida e o sexo. A gastronomia. Hoje se morre mais gente, ou se adoece e morre mais gente no mundo pelo que come do que pela fome. Mas comer é um instinto natural, colocado por Deus no ser humano. Assim como beber. Mas se você olhar para o que foi feito da comida, o comércio, a destruição, a poluição, o veneno, ou o chamado progresso em busca da comida, a destruição do próprio planeta, se você olhar para as milhares de formas de bebida e o que ela produz de destruição no ser humano, você vai ver que
não era essa a permissão de Deus. Isso é uma perversão da permissão. O instinto natural de comer foi colocado pelo Criador, assim como o de beber. Como também o de casar-se. Casar-se é também traduzido como fazer sexo, porque a Bíblia fala da aliança de uma só carne. Quando um homem se junta a uma mulher e ambos se tornam uma só carne, eles casaram. Mas você perguntar quem faz sexo hoje casou? Claro que não. Isso é a perversão da permissão. Que a união só carne é um casamento. Quando alguém faz sexo, está em partes casando. É uma união de uma só carne. Aí você diz assim, mas as pessoas que fazem sexo não estão casando. É verdade. Uma pessoa pode estar casada com uma outra e fazer sexo com várias. Ele vai ter uma união de corpo com todas, mas no papel ele está casado com uma, mas de fato no coração ele está casado com quem ele ama. E no espírito ele não está casado com ninguém porque ele está fora do projeto original. Pelo cartório só está casado quem tem o nome no papel, mas os homens da Bíblia, durante todo o tempo, quando eles casavam, nem cartório existia. Isso era um compromisso assumido às vezes pelos pais, ou até mesmo pelas pessoas. O fato é que a união sexual selava a união de vidas. Mas hoje em dia, o que se faz com a comida, o que se faz com a bebida, o que se faz com o sexo, não tem nada a ver com aquilo que Deus fez no princípio. E foi esse modo de viver que Deus olhou e pesou o coração e falou, não é nada disso, eu vou destruir com isso. E hoje, quando as pessoas rejeitam Deus, é exatamente por causa dessas coisas. Eles não querem abrir mão deste modo moderno de viver. Deus disse, então como foi nos dias do dilúvio, será agora. Eles vão estar comendo, bebendo e fazendo aí os seus prazeres, as suas orgias. E nesse tempo é que o Senhor vem. Vai estar dois no campo, vai ser tomado um, deixado o outro, vai estar dois na cama, tomado um, deixado o outro. O texto diz, o dia e a hora ninguém sabe, mas o dia e a hora já existe. Ele vai chegar. E aí Jesus diz assim, olha, como foi nos dias? Como é que foi nos dias? Foi desse jeito. Eles não perceberam que Noé entrou na arca. Olha que todo mundo sabia da arca, porque não tem como na época de Noé construir um barco durante 120 anos e alguém não ficar sabendo. É que na verdade, Noé pregava justiça e apontava para a arca. Isso fazia de Noé um cara meio insano, meio doido. Olha, Deus vai abrir o céu e vai inundar a terra com água, mesmo a gente não conhecendo um pingo de chuva. E quem não quiser morrer, entra no meu barco. Mostrava para a arca. Ele pregava o juízo e apontava para a arca. A igreja hoje, ela prega o juízo e aponta para Cristo. Deus já disse que virá com juízo sobre a face da terra, porque o homem se uniu a um projeto de rebeldia que começou no céu, e nós herdamos de Adão, e ele não quer viver a vida que Deus criou para viver. Assim como as pessoas que ouviam Noé nunca tinham visto chuva, quando nós pregamos hoje que um povo vai ser arrebatado, todo mundo diz, mas eu nunca vi ninguém ser arrebatado, é a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Noé olhava para o juízo e falava para as pessoas, olha, vocês não querem ir para o juízo? Entra na arca. Se todo mundo entrasse na arca, não teria dilúvio. Se todo mundo se arrependesse e servisse a Deus, não precisaria de dilúvio. O dilúvio é porque todo mundo estava rompido com Deus. Dá uma olhada para a terra hoje, vê o tanto que Deus interessa para as pessoas. Vê como eles se importam. Vê o valor que eles dão para as coisas de Deus. Por isso a igreja prega a mesma mensagem. A diferença é que nós mostramos o juízo, fala, ó, o juízo virá. Você não quer ir em juízo? Olha para a arca da salvação, que é Jesus. Olha para o Calvário. Ele veio para quem não quer ir à condenação. Então, queridos, é assustador saber que nós vivemos numa época em que as pessoas têm dados gratuitos, científicos, da evidência do juízo de Deus no passado e não creem em Deus no presente. Quando aquele fato do passado, ele está relacionado com o que nós vivemos hoje. Vocês querem saber como vai ser agora para vocês
que estão vivendo depois que a figueira brotou, vai ser do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Noé. A maioria só vai perceber quando o arrebatamento acontecer. Só perceberam que Noé não estava mais entre eles, que ele já tinha entrado na arca. E olha que depois que a arca ficou pronta, Deus deixou ela com a porta aberta. A arca está pronta, pode mandar o céu abrir. Ele deixou ela com a porta aberta 7 dias. Que precisava para entrar na arca. Só crer que Deus vai cumprir o que ele estava falando. Depois que a porta fechou, como é que entra na arca? Agora não tem mais jeito. Antes era só um passo. Agora não tem sacrifício que seja possível. Ou seja, 1 minuto atrás, era só dar um passo e entrar. 1 minuto depois, não tem mais o que ser feito. Falou, desse mesmo jeito será a vinda do Filho do Homem. Ele virá, a trombeta tocará, e onde estiver as pessoas, elas serão separadas. Quem estiver andando com Deus, como estava Enoque, o 7º depois de Adão, como estava Noé, ele não entrará em juízo. Ele será recolhido. Enoque é um tipo. Enoque é uma parábola viva, porque ele foi nascido de homem, herdou o pecado de Adão, mas porque ele andou com Deus, diz que Deus o arrebatou para não ver a morte. Ele é uma prova, um testemunho, uma parábola viva, para representar um povo que vai ser tirado da terra vivo, para não ver a morte. E os que morreram, ressuscitarão. Passaram pela morte, entraram na vida, ressuscitarão. Mas tem um povo que passará vivo. Esse dia e hora, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Ele falou, aprendei, sabei. Você não sabe que quando o ramo gera folhas novas, quando os ramos se renovam e as folhas brotam, vocês não sabem que é verão? Olha para Israel, Israel é a figueira, ele brotou em 1948, então sabei que ele está à porta. De 2, um será levado, do outro será deixado. Como vai ser isso? Como o inesperado ladrão da noite. Ele falou, então estou avisando para vocês, fiquem apercebidos. Fiquem apercebidos. Porque se o pai de família soubesse que hora vem o ladrão, ele vigiaria e o ladrão seria surpreendido e não haveria roubo. Ele falou, ele virá como? Não é igual. Como é uma comparação, não é uma igualdade. Ele virá como ladrão. Como é que o ladrão vem? O ladrão vem de uma forma inesperada. Ninguém espera ser roubado. Ele falou, esse dia virá. Ele vai chegar até vocês de uma forma inesperada. Principalmente para o mundo. O mundo não vai estar esperando isso nunca. O mundo está rindo quando a gente prega do arrebatamento, assim como eles riam de Noé, quando ele falava do dilúvio. E até hoje, com todas essas provas científicas, com todas essas provas ao alcance dos olhos, ao alcance da mão, qualquer pessoa pode ir lá e tocar, medir. Mesmo assim, eles não correm para Deus. Por quê? Porque o coração do homem é mau em todos os seus desígnios. Ele quer viver essa farra de comer, beber e bagunçar. Ele não quer ser justo, piedoso e temente a Deus e andar com Deus. O que os espera? Terrível tempo de grande juízo. Ele falou, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quem foi avisado do dilúvio? Noé e sua família. Por quê? Porque eles andavam com Deus. Quem é avisado dos acontecimentos vindouros? Aqueles que acreditam na Bíblia. Aqueles que buscam o Senhor. Aqueles que se interessam pelas coisas de Deus. Os demais, eles não estão sendo avisados, não porque Deus não os avisa, mas porque eles não se interessam pela notícia. Não se trata de uma rejeição de Deus às pessoas, mas uma rejeição das pessoas a Deus. Então elas não acreditam que acontecerá. Então, queridos, nós somos hoje ou pregadores da justiça de Deus, a humanidade hoje se divide. Aqueles que acreditam nisso estão pregando isso, e aqueles que não acreditam nisso estão se rebelando contra isso. Estão vivendo como se isso fosse uma brincadeira. Mas o texto diz, falando do fim, o fim dos Atos dos Apóstolos, o fim do ministério do Espírito Santo, o fim do tempo da igreja,
Acabou, esse é o fim. Falou, ó, quer ver como é que termina? Vai terminar desse jeito, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Quer saber quando vai ser essa época? Presta atenção na parábola da figueira. Sabei. Ele não falou teorizai. Sabei, quando você olha para a figueira e viu que ela brotou, fique sabendo então. Sabei que ele está às portas. É tempo de cumprimento profético. Então as pessoas que não deram crédito a essa profecia da vinda do dilúvio, pereceram. As pessoas que não estão dando crédito a esta profecia da exortação à vigilância quanto ao arrebatamento da igreja, pagarão por sua rebeldia. E aqueles que se dobrarem diante do Senhor, reconhecendo como seu Senhor e Salvador, e vivendo uma vida de fé e de esperança em Cristo Jesus, como disse o texto, onde ele estiver, Deus o recolherá, porque ele é Deus. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração, ainda que um momento rápido, porém muito importante. O ladrão que morreu com Jesus na cruz não tinha tempo para fazer uma longa oração. Ele já ia morrer, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta oração estava dizendo, eu sei que o Senhor é rei, eu creio que o Senhor tem um reino, e eu creio que eu estou fora dele. Por isso eu te peço, tenha misericórdia da minha vida. E Jesus o respondeu de imediato, hoje você estará comigo. Então, queridos, momentos de oração são momentos que a gente muda o nosso destino. São momentos que a gente conversa com Deus, coisas que vão alterar para sempre a nossa vida. Por isso, se posicione, fale com Deus. Quando Deus fala conosco, nós temos duas atitudes, ou nós cremos ou nós descremos. Ou nós obedecemos ou nós desobedecemos. Nós não podemos argumentar, porque Deus é Deus e Ele fará o que Ele disse que Ele fará. Por amor, Ele fala conosco, Ele nos convida, Ele nos chama. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por este culto, por todos que o Senhor congrega neste lugar. E agora, Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida. Vivemos, ó Deus, neste tempo em que as pessoas vivem como nos dias anteriores ao dilúvio. Em função da carne, em função dos prazeres, em função do lucro, em função, ó Deus, da rebeldia. Mas nós queremos hoje, ó Deus, como Teu povo, te confessar como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós queremos reconhecer a nossa fraqueza e o nosso pecado, mas também, ó Deus, queremos confessar em nome de Jesus a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa entrega, a nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos, ó Deus, que somos de raiz pecadora, mas sabemos, ó Deus, que Jesus Cristo veio para mudar a nossa história. Que Ele veio, ó Deus, para nos lavar, nos purificar, nos remir e nos dar uma nova oportunidade. Por isso, como Teu povo que te adora neste lugar, como Teu povo que te glorifica neste lugar, nós queremos, ó Deus, mais uma vez confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E dizer, ó Deus, que nós estamos dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Que nós cremos que o Senhor um dia virá. Que nós estamos, ó Deus, esperando o dia da sua volta. Que não tem nada, ó Deus, absolutamente nada neste mundo que nos prende. Que nós estamos liberados, desapegados, aguardando, ó Deus, a Tua justiça, aguardando, ó Deus, o Teu reino, aguardando, ó Deus, o cumprimento do Seu plano, aguardando, ó Deus, o Senhor interferir no tempo dos homens para estabelecer o Seu tempo entre os homens, ó Pai. É assim que nós vivemos, é assim que nós cremos, é assim que nós queremos viver cada dia da nossa vida. Por isso, ó Pai, nós recebemos esses avisos bíblicos, esses avisos divinos, esta profecia do céu, para revelar ao Teu povo a Tua verdade. Nós recebemos, ó Deus, com alegria no nosso coração,
e ajuda-nos, ó Deus, a colocar cada vez mais a nossa esperança na sua promessa. Que assim como Noé vivia depois de tanto tempo na promessa do remidor que foi feita no Éden, nós que vivemos, ó Deus, tanto tempo depois do Calvário, queremos dizer que a morte de Jesus, a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela está viva, ó Deus, no nosso coração. É ela que motiva a nossa vida, é ela que motiva a nossa fé, é ela que nos conduz, ó Deus, como vitoriosos no tempo em que nós estamos vivendo, a viver uma vida na Tua presença, na unção e na orientação do Teu Santo Espírito, Pai. É assim que nós cremos, ó Deus, é assim que nós Te confessamos como Teu povo que Te adora neste lugar. Também agora, ó Deus, eu quero orar em nome de Jesus por todos que aqui vieram Te invocar. Olha para a vida de cada um, ó Deus, e vê o que cada um está vivendo. Olha, ó Deus, a guerra, a luta, o enfrentamento, as dificuldades, a fraqueza que cada um dos Teus filhos estão vivendo. E quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, faça a diferença nessas vidas. Traga, ó Deus, a Tua luz, traga, ó Deus, a Tua libertação, traga, ó Deus, a revelação do Teu Espírito, traga, ó Deus, a força do Teu Espírito, cura o Teu povo, liberta o Teu povo, ilumina o Teu povo, protege o Teu povo, Senhor, para viver uma vida de vitória na face da terra. É no nome de Jesus que nós nos levantamos para destruir, ó Deus, todo pensamento errado, toda ação demoníaca, todo espírito de enfermidade, toda fraqueza humana, toda covardia, toda cilada do inferno. Nós nos levantamos no nome de Jesus para destruir, ó Deus, na vida do Teu povo que Te confessa como Senhor e confessar, ó Deus, a Tua vitória no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e por tudo Te agradecemos, ó Pai. Amém. Diga: Deus, eu creio na parábola da figueira e como Teu servo, nós estamos esperando a vinda de Jesus. Me ajude, Senhor, a crer e a viver essa fé todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.